Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos falando da lição 2 de História da Igreja 1, o item 8, falando do período da perseguição de Nero. O item 8 diz: o cemitério onde Nero sepultava os cristãos. Após sacrificar os cristãos em sua arena, Nero os sepultava em uma colina dedicada à divindade Vaticanus, que ficava próximo desse sítio. Isso aconteceu por 4 anos. Então ali foi o local onde os cristãos foram sendo sepultados. Bom, eu coloco aí uma citação de um livro Noites Áticas que fala sobre quem era essa divindade Vaticanus, que Nero, de uma certa maneira, reverenciou, né? Colocou lá os cristãos com um sacrifício a essa divindade. Então, o que essa obra diz? Ele diz o seguinte: foi-nos dito que a palavra Vaticanus se aplica à colina e à divindade que preside sobre ela, dos Vaticínia ou vaticínios, que eram realizados ali pelo poder e inspiração do Deus. De qual Deus? Do Deus Vaticanus. É inacreditável, esse Deus ainda é adorado na Igreja Católica, né? Prosseguindo. Mas Marco Varrão, em seu livro sobre as coisas sagradas, nos dá outra razão para o nome. Como Aios, diz ele, era chamada de divindade e um altar foi construído em sua homenagem na parte mais baixa de uma nova estrada, pois naquele lugar uma voz do céu foi ouvida. Por isso essa divindade foi chamada Vaticanus, pois ela presidia sobre o princípio da voz humana. Pois crianças, assim que nascem, emitem um som que forma a primeira sílaba de Vaticanus e, portanto, disse que ela vagire, choram, a palavra que expressa o som que as crianças emitem primeiro. E diz a história que em Roma, então, as crianças eram todas consagradas a essa divindade Vaticanus, para que ele desse a ela a capacidade de falar. Essa era uma regra. Não? Nessa época não havia ainda, claro, aqui no ano 60, a história mostra, né, nos anos 64, na perseguição de Nero, não havia batismo de recém-nascido. Nós veremos mais à frente quando vai nascer o batismo de recém-nascido, mas nós já sabemos de onde vem. As crianças eram dedicadas a Vaticanus, essa divindade, e a Igreja Católica, a Igreja Romana, né, ainda não era chamada católica, mas a igreja que estava em Roma, ela vai, exatamente depois de um período de perseguição, o bispo, que durante a perseguição aceita trabalhar no culto pagão para não morrer, ele depois adota o batismo de recém-nascido, em substituição à consagração das crianças a Vaticanos. E onde eles estavam, esses bispos estavam na cidade de Roma, homenageando de uma certa maneira essa divindade Vaticanus. O comentário prossegue. Vaticanus, o deus romano que concedia fala às crianças, receberá a mesma reverência da igreja que estava na cidade de Roma no ano 230. Por quê? É nesse ano que nós veremos um bispo de Roma, que não havia papado, eles chamam de papa, né? Mas um bispo de Roma, chamado Estevão, que eles chamam de Estevão I, que ele adotou o batismo de recém-nascido. Tá bom? Uma substituição à consagração das crianças a Vaticanos. O comentário prossegue. No Monte Vaticanus havia um templo à deusa Cibele, conhecida em Roma como Mãe dos Deuses. A Igreja Católica utilizará essa divindade para nomear o templo maior. O dicionário de origem das palavras nos ajuda a entender a origem do termo Vaticano. Diz assim a citação. A palavra que terá passado do etrusco para o latim funda-se em vates, cujo significado era o de adivinho ou profeta. Na sua evolução semântica veio dar vate, sinônimo de poeta, e em vaticinium,
predição, oráculo. Os romanos não tinham deuses antropomórficos próprios, cultuavam os poderes sobrenaturais a que não faziam corresponder qualquer formas humanas. O Vaticano era uma das colinas de Roma, situada entre Mário e Janículo, na margem direita do rio Tibre. Nela existiam vários oráculos, os Vaticínia. O mais concorrido ficou conhecido como o Oráculo do Monte Vaticano. Mais tarde designado Vaticanus Deus, o Deus Vaticano, que proferia previsões e era o protetor dos primeiros sons vocal da fala. Assim, a origem de uma palavra carismática do catolicismo escreve-se na mitologia pagã. Esse é um dicionário, não é um dicionário evangélico, é o dicionário de origem das palavras. Não? E nós sabemos que, na verdade, isso foi intencional. Aqueles bispos que eram perseguidos e aceitavam trabalhar para cultuando a Júpiter, num culto espírita, porque o culto a Júpiter era culto dos demônios. Aquele era um culto espírita. E aqueles que aceitaram trabalhar, eles é que vão organizar a Igreja Católica junto com Constantino. Então, tudo isso aqui, nós sabemos, é uma celebração à divindade chamada Vaticanus. Até hoje a Igreja Católica celebra essa divindade, como celebra outras divindades também, que nós veremos mais à frente como elas vão nascendo. Então aqui, como Nero, ele de alguma maneira já usou essa divindade chamada Vaticanus para sepultar os cristãos ali, a Igreja Católica vai construir ali a sua sede.